Minha mãe viu que eu terminei o jardim de infância e ainda não encontrei uma namorada. E de repente, arranjou 5 casamentos arranjados na infância para mim. Para que, quando eu crescer, eu possa escolher uma das 5 filhas da rica família Su como minha noiva. As 5 moças da família Su ficaram muito relutantes ao saber disso. Porque nas fotos eu estou muito escuro e gordo. Pareço um verdadeiro caipira. As 5 delas não conseguem aceitar isso. Nenhuma delas quer se entregar à boca do lobo. Nos últimos dias, minha irmã mais velha, Su Van Ho, começou a ter sentimentos por mim. Ela até cuidou de mim quando eu estava bêbado. Ela me ajudou a ir para o quarto no andar superior do bar. Eu já estava quase completamente bêbado. Neste momento, comecei a falar besteiras. Su Van Ho é realmente a pessoa mais irritante do mundo. Su Van Ho ouviu isso e, com um olhar sério, perguntou: por que você odeia a Su Van Ho? Ao ouvir essa pergunta, eu comecei a desabafar. Por que ela não acredita em mim? E ainda ajuda os outros a me intimidar. Eu estou tão injustiçado. Su Van Ho respondeu, resignada. Ela se importa com você. Não está te intimidando. Ao ouvir isso, não pude deixar de franzir a testa. Você está mentindo. Ela gosta de Anishin. Por isso ela sempre o ajuda a me intimidar. Su Van Ho nunca tinha visto esse lado meu. Pareço uma criança que foi injustiçada. Cada movimento meu faz as pessoas sentirem pena. Ao ouvir minhas queixas, ela de repente sentiu que o que estava fazendo não era muito certo. No futuro, ela vai acreditar em você. E não vai te intimidar. Mas ela gosta de Anishin. Ela ainda vai ajudar Anishin. Depois de dizer isso, eu perdi completamente a consciência. Afundei em um sono profundo. Su Van Ho olhou meu rosto adormecido e disse suavemente: quando foi que eu disse que gostava de Anishin? No dia seguinte, acordei já com o sol alto. Estava com uma dor de cabeça forte e peguei o celular para olhar. 99 mensagens e inúmeras chamadas. Eram todas de Gu Qingdan. Primeiro enviei uma mensagem para Gu Qingdan pedindo que ela ficasse tranquila. Depois comecei a relembrar o que aconteceu na noite passada. Lembro que me encontrei com Su Van Ho. E então a provoquei loucamente. Depois não consegui mais lembrar. Massageei as têmporas. Fiz uma rápida rotina de higiene e voltei para o trabalho. Porque Anishin organizou o evento do banquete muito bem. Além disso, ele era amigo de infância das 5 senhoritas da família Su. Ele recebeu muitos elogios. Song Jian, você deve ser amigo de infância das irmãs Su, não? Parece que Su realmente gosta de você. Não consigo descrever como me sinto. Voltei silenciosamente para o meu lugar, mas ainda podia ouvir as conversas delas. Nesse momento, alguém perguntou de forma inoportuna: mas Jian Yixin não é o noivo da família Su? E se ele decidir escolher Su He? An Yixin, que estava sendo elogiado, de repente ouviu isso. Sua expressão mudou instantaneamente. Mas, pela sua imagem, ele só conseguiu dar um sorriso. Yixin não gosta de Van Ho. Ele me disse isso da última vez. Fique tranquilo. Enquanto ouvia isso, ele falava seriamente sobre bobagens. Eu não consegui conter o riso e soltei uma risada. Senhora, eu não sou íntimo de você. Como eu poderia te contar isso? An Lixin não esperava que eu aparecesse de repente. Sua expressão não era boa, mas ele ainda conseguiu murmurar algo. Você disse isso da última vez. Se você mudar de ideia, não tem problema. Afinal, Van Ho. Eu soltei uma risada suave. O que há? Eu não posso gostar de Su Van Ho? As palavras de An Yixin ficaram presas na ponta da língua. Ele ficou tão constrangido que não conseguiu dizer nada. Justo nesse momento, Su Van Ho se aproximou. Ele sorriu e se aproximou. Van Ho, eu já organizei o banquete desta noite. Você gostaria de dar uma olhada? O olhar de Su Van Ho ainda estava gelado. Ela olhou para mim, que estava a uma curta distância, e começou a falar. Jian Yixin está atrasado hoje. Vou descontar 3 dias do salário. Meu olhar para Su Van Ho estava cheio de raiva contida. Su Van Ho desviou o olhar de mim. Fui com An Yixin ver o local do evento. Meia hora depois, o secretário de repente se aproximou de mim e disse baixo: Senhor Jian, a sobrinha pediu que você fosse ao escritório. Eu não quero nem um pouco ter contato com Su Van Ho. Mas ao ver a expressão constrangida do secretário, só pude suspirar. Levantei e fui em direção ao escritório do presidente. Aparentemente, havia algo para me chamar. Ao entrar, eu a observei à distância, nem muito perto nem muito longe. Observei-a em silêncio. Su Van Ho apontou para a caixa de presente na mesa e disse friamente: Você vai me acompanhar ao banquete de hoje à noite. É evidente que Su Van Ho está me convidando para ser seu par. Embora seu tom seja um pouco autoritário. Fiquei um pouco surpreso. Me convidando. Seu pequeno amigo de infância pode ficar chateado. Su Van Ho franziu a testa, sem querer perder tempo.
Ela pegou a caixa de presente e a enfiou diretamente na minha mão. Este é o seu vestido para esta noite. Lembre-se de trocar. Eu cruzei os braços e sorri. E se eu não concordar? Suvanhou disse em um tom grave. Então, vou descontar meio mês de salário. Fiquei sem palavras. Abracei a caixa de presente e saí. Suvanhou observou minha figura se afastando com um olhar profundo, pensando nas palavras autoritárias que acabará de dizer. Sinto que ultimamente tenho agido de forma um pouco irracional. An Yixin me observou sair do escritório do presidente, com um enorme presente nos braços. Seu olhar instantaneamente se tornou frio. À noite, levei a caixa para o banheiro. Preparei-me para trocar de roupa rapidamente aqui. Assim que abri a caixa, descobri que meu vestido estava cortado em pedaços. Dava para ver que alguém tinha feito isso de propósito. Só consegui jogar a roupa no lixo. Preparei-me para sair e comprar uma nova de última hora. Mas descobri que a porta do banheiro estava trancada por dentro. Assim que peguei meu celular, percebi que estava sem bateria e desligado. Franzi a testa com força. Que azar! Enquanto isso, Suvanhou esperou por um bom tempo, mas não viu meu aparecimento. Seu coração estava um pouco inquieto. Ela discou o telefone e ouviu o sinal de desligado. Ficou ainda mais incerta. Estava prestes a sair para procurar quando An Yixin apareceu de repente. Ele mostrou um sorriso caloroso. Vanhou, você está esperando alguém? Su Vanhou acenou com a cabeça, mas seu olhar ainda estava em outro lugar. An Yixin a observou com uma expressão um tanto distante. Sua expressão mudou um pouco e ele disse suavemente. Vanhou, acabei de encontrar Jian Yixin. Ele disse que ia primeiro ao banheiro. Então vamos entrar primeiro. As palavras de An Yixin são sinceras e sentidas. Parece que realmente obtive meu pedido atendido. Su Vanhou acenou com a cabeça. Seguiu An Yixin e entrou junto com ele. Os jornalistas ao redor da porta estavam tirando fotos freneticamente dos dois. An Yixin, para criar uma narrativa. Até chegou a se aproximar intencionalmente de Su Vanhou. Livraria de tinta preta. De repente, houve agitação na porta. Não era nem um pouco inferior à cena da entrada dos dois. Su Vanhou estava um pouco confusa, observando silenciosamente as duas pessoas que entraram. O sorriso de Su Luoli é como a brisa da primavera. E Jian Yixin. O terno que estou vestindo é branco. Parecia um jovem mestre com toda a elegância. Um sorriso sutil surgiu no olhar de Su Vanhou. O vestido que ela deu era um terno preto. Será que Jian Yixin realmente me odeia? Eu vou dar um fora. E ainda entrou junto com Su Luoli. Su Luoli viu Su Vanhou. Um sorriso brilhante em um instante. Irmã mais velha. Você chegou tão cedo. An Yixin me viu de pé aqui, inteira. E até usei roupas novas. Ele ficou completamente paralisado. Meu sorriso tinha um toque de provocação. Senhor An, ao me ver de pé aqui, por que está tão surpreso? An Yixin voltou a si e balançou a cabeça. Não, é só que fiquei um pouco surpreso ao ver vocês dois juntos. Eu me virei para olhar Su Luoli ao meu lado e sorri. Graças a Miss Su, que me salvou a tempo. Caso contrário, eu ainda estaria presa no banheiro. Não sei quem foi tão maldoso. Quebrou a fechadura do banheiro. E ainda cortou minha roupa. An Yixin apertou os punhos nervosamente. Forçou um sorriso. Aquela pessoa realmente é odiosa. Neste momento, Su Vanhou de repente falou para ajudar An Yixin. A festa está prestes a começar. Não se preocupe, está tudo bem. Minha redação estava prestes a ser interrompida. Não consegui evitar de lançar um olhar fulminante para ela. Livraria de tinta preta. Em seguida, estendeu a mão educadamente para Su Luoli. Fez uma reverência de cavalheiro a ela. O banquete vai começar em breve. Senhorita Luoli, posso te convidar para dançar a primeira música? Su Luoli acenou com a cabeça, sorrindo. Claro que sim. Estou muito honrado. Livraria de tinta preta. Os dois foram para a pista de dança e começaram a dançar. Cada movimento deles estava em perfeita sincronia. Todos os que estavam presentes ficaram impressionados. Mais pessoas decidiram parar para assistir, exclamando como o casal combinava tão bem. Homem bonito e mulher linda. Eles realmente são um casal perfeito. Su Vanhou achou a dança deles um pouco ofuscante. A razão em seu coração gradualmente desaparecia. Su Luoli não combinava nada com ele. An Yixin estava ansioso e perguntou a Su Vanhou. Vanhou, que tal nós também irmos dançar? Ele já havia preparado uma dança. Estava esperando brilhar esta noite. Mas Su Vanhou estava de mau humor. Ela não tinha energia nenhuma para dançar. Ela murmurou algo ilegal. Então, foi sozinha até a mesa de bebidas no canto para beber. Depois de um tempo, ela sentiu seu corpo esquentar. Dentro dela, havia uma onda de calor. Com sua astúcia aguçada, ela percebeu. O que estava acontecendo era que ela foi
An Yishen a seguiu. Ele a observou enquanto gotas de suor começavam a brotar em sua testa. A casa. Ele perguntou preocupado. Livraria de tinta preta. O que aconteceu com você? Livraria de tinta preta. Aproveitando que ainda tinha um pouco de consciência, Su Vanhou disse friamente. Eu não fui lá. Você vai primeiro. Tinta preta. An Yishen estendeu a mão e tocou sua testa, que estava quente. Então, ele se sentou ao lado dela. Você não está doente, está? Se não, eu posso te levar ao médico. Livraria de tinta preta. Já tinha sido Y. Esse tipo de toque era ainda mais angustiante para Su Vanhou. Para evitar problemas, Su Vanhou se levantou, ignorando a preocupação de An Yishen. Ela pegou o elevador diretamente para o escritório do presidente. An Yishen soltou uma risada suave na livraria. Ele também subiu as escadas para a livraria. Eu terminei de dançar com Su Luoli. Instintivamente procurei pela silhueta de Su Vanhou, mas percebi que todo o local, Su Vanhou e An Yishen haviam desaparecido sem deixar rastro. Su Luoli pareceu entender o que eu pensava e sorriu levemente. Está procurando minha irmã? Na livraria de tinta preta. Eu vi An Yishen a abraçando enquanto subiam as escadas. Livraria de tinta preta. Su Luoli apostou que eu não iria subir para ser o chamado terceiro roda. Isso eu posso dizer com segurança na livraria. Minha voz era bem neutra. Eu não vou. Mas no segundo seguinte, meu celular de repente tocou. Uma mensagem de Su Vanhou. Somente 2 palavras simples. Subindo as escadas. Indo para a sala de impressão. Eu desliguei a tela diretamente. Longe dos olhos, perto do coração. Mas pensando bem, também sinto que algo está errado. Su Vanhou definitivamente não é esse tipo de pessoa fútil. Como ela poderia fazer algo assim no dia do banquete? Eu suspirei. Só pude me levantar e correr para cima. Su Vanhou manteve um olho alerta em seu coração. Não foi para o escritório do presidente, mas foi para a sala de impressão. Ela se sentou no chão, sentindo-se fraca. Usando o último vestígio de consciência, enviou uma mensagem para o queixinho. Ela achou que esse homem mágico deveria ter uma solução. Quando cheguei, eu vi de imediato a expressão contida de Su Vanhou. Eu estudei um pouco de medicina. Percebi que a reação de Su Vanhou naquele momento estava errada. Como se alguém tivesse aplicado um efeito especial em Y. O efeito Y é muito forte. Mesmo Su Vanhou, que está super alerta. Neste momento, sua consciência já estava se dispersando. Su Vanhou fez um leve som de concordância. Ela abriu os olhos e viu a mim bem perto. De repente, estendeu a mão. Agarrou meu pulso com força. Su Vanhou, o que você está fazendo? Eu ainda não consegui reagir. O corpo delicado de Su Vanhou se aproximou de mim. Seus olhos queimavam com uma intensa chama. Olhando para aqueles lábios que se aproximavam cada vez mais. Eu rapidamente rolei e pressionei Su Vanhou. Observei que ela ainda se movia. Fui direto ao ponto e a fiz entrar em um sono profundo. Isso realmente deu trabalho. Eu me levantei e lancei um olhar frio para a mulher adormecida. E ainda aproveitando que não estava acordada para se aproveitar de mim. Ela é realmente um lobo em pele de cordeiro. Chamar uma ambulância seria muito chamativo. Eu fiz uma ligação e chamei o segurança da família Su. Levar Su Vanhou para o hospital. No dia seguinte, Su Vanhou abriu os olhos. O primeiro a que ela viu foi a mim, que estava impassível ao lado. Seus belos olhos estavam cheios de surpresa. Você cuidou de mim aqui a noite toda. Eu não respondi à pergunta dela. Em vez disso, eu a alfinetei. A atenção da senhorita é realmente fraca. E ainda pode ser enganada por alguém. Su Vanhou sabia que eu estava falando a verdade. E então tentou rebater. Ela ficou ouvindo em silêncio. Tudo bem. Se você acordar, eu vou embora primeiro. Assim que terminei de falar, me virei para ir. Su Vanhou de repente falou de volta. Você está muito interessado no destino. Su Luoli está muito interessada em você. Levantei uma sobrancelha. E daí? O que isso tem a ver com você? O destino é algo pessoal. A pessoa inteira gosta de me provocar um pouco. Por isso, eu tenho medo dela se aproximar de você. Apenas por causa de mim. E não porque realmente gosta de você. Su Vanhou expressou todas as suas preocupações. Ao ouvir isso, de repente comecei a sorrir maliciosamente. Então, isso significa que a senhorita Su tem interesse em mim. Por isso, Su Luoli quer ser a primeira a ficar com você. Pegando o ponto fraco da conversa, Su Vanhou de repente ficou sem palavras. Não sabia como dizer. Su Vanhou não respondeu. Eu também achei sem graça e parei de zombar dela. Su Vanhou fez uma breve pausa novamente. Os dois foram juntos de volta para a empresa. An Yishen estava muito insatisfeito com a situação revelada. Ao me ver, ele também não teve uma boa expressão.
Para onde os dois foram passar a noite toda? Su Van-ho ainda foi alvo de Y. Eles não vão. Quanto mais pensava, mais nervoso ficava. Ele até começou a me olhar com um olhar cruel e penetrante. Ao vê-lo assim, não consegui conter o riso. Senhora, você está curioso sobre o que fizemos ontem à noite? An Yixin tinha o rosto distorcido. O que vocês fizeram ontem à noite? Nós ontem à noite. E você, o que acha? Em uma noite escura e ventosa, um homem solitário e uma mulher sozinha. Claro que algo mais deve acontecer. An Yixin estava apertando o punho com força. Os olhos estavam completamente vermelhos. Depois do trabalho, não quero voltar para casa com Su Van-ho. Então peguei um táxi para voltar para casa. Na mesa, a terceira irmã, Su Jinjiao, comentou casualmente que ela gravará um novo clipe musical amanhã. O pai de Su achou que era uma boa oportunidade para passar tempo juntos. Então sugeriu que eu o acompanhasse. Nesse momento, Su Xiaoxiao interveio. Isso não é só para causar confusão? Su Xiaoxiao, por ter passado pelo incidente de sequestro da última vez, sempre achou que eu sou um problema. Ao ouvir isso, eu de propósito discordei dela. Ok, então. Eu irei conferir amanhã. Xiaoxiao estava extremamente irritada. Ela só conseguia me olhar como se estivesse furando com um olhar afiado. Na manhã seguinte, bem cedo, eu me levantei e fui com Su Jinjiao para o local das gravações. Eu fiz uma sugestão sensata. O clipe da nova música é uma balada suave e melodiosa. Está muito de acordo com a estética atual. Assim que ouvi a introdução, soube que essa música seria um grande sucesso. Não está mal. Se o tom final for um pouco mais baixo, e a canção for cantada de forma mais suave, pode ser que fique melhor. Su Jinjiao ficou um pouco surpresa. Jian Yixin realmente entende de música. Eu percebi a expressão dela. Dei um sorriso gentil e não disse mais nada. O MV da canção romântica é, naturalmente, para casais jovens. Mas, cadê o céu? O protagonista não apareceu. O diretor fez uma ligação, sem saber que o protagonista teve um acidente a caminho. Provavelmente não vai dar para filmar. O diretor está desesperado. Este ator foi escolhido entre 1000 outros. Agora, escolher um ator adequado deve levar um tempo. Onde ele vai encontrar um garoto bonito que tem o estilo de um jovem de escola? De repente, Su Jinjiao deu um passo à frente e sorriu. Diretor, eu tenho um candidato adequado. Depois de falar, ela apontou para mim, que estava sentado ali à brisa. A brisa levantou meu cabelo, revelando uma testa cheia de determinação, parecendo um jovem bonito que saiu de um anime. O diretor ficou empolgado. Ele é mais adequado. O diretor conversou rapidamente comigo. Eu não podia recusar por causa da Su Jinjiao. Então eu aceitei. Sessão de fotos de maquiagem. Com meu excelente visual e habilidade de atuação, logo terminei a gravação. Eu tenho uma sugestão. Que tal você vir gravar a música comigo? O protagonista do MV da nova música é você. Se você participar da música, pode ser ainda melhor. Su Jinjiao é tão sincera que é impossível recusar. Pensei um pouco e assenti. No dia do lançamento da música, a música chamada Chá Doce rapidamente bombou na internet. As vendas subiram rapidamente e dominou diretamente o terceiro lugar nas paradas de vendas. A maioria dos internautas declarou que a voz do cantor masculino é profunda e suave como veludo. Seu jeito de cantar é praticamente igual ao famoso cantor Shue Qian. Ele com certeza se inspirou em Ye. Esta opinião, uma vez divulgada, imediatamente se espalhou por todos os comentários. Vendo a polêmica crescer cada vez mais, a audiência da nova música também foi bastante afetada. Su Jinjiao percebeu a gravidade da situação. Ela veio diretamente ao Grupo Su para discutir estratégias comigo. Neste momento, eu estava no escritório discutindo a próxima colaboração da empresa com Su Van-ho. Ao ouvir essa notícia, ela também levantou a sobrancelha. Eu não pude deixar de rir ao ouvir isso. Então elas dizem que eu estou imitando Shue Gan. Su Jinjiao olhou para mim com essa expressão e não pôde deixar de franzir a testa. Jian Yixin, essa situação é bastante séria. Ao ver que eu ainda estava calmo, Su Van-ho, ao ver essa cena, de repente, ela teve uma ideia ousada, mas não disse nada. Apenas me observou pensativa, esperando minha próxima ação. Eu dei a Su Jinjiao um sorriso tranquilizador. Eu vou cuidar disso. Eu cuidarei dessa situação. Com certeza não vai afetar o lançamento da sua nova música. Não sei por que você está me olhando com essa aparência calma e despreocupada. Su Jinjiao inexplicavelmente confiava muito neste homem. An Yixin também bateu à porta do escritório, vendo que o grupo não conseguia se conter e perguntou: Mingao, ouvi dizer que houve um problema com a nova música que Jinjiao está colaborando. O que está acontecendo? Eu olhei para ele e não disse nada.
An Yixin se deu mal. Ele só conseguiu sugerir calmamente. Eu acho que, se eu realmente fizesse algo assim, seria melhor pedir desculpas publicamente no Weibo. Quem sabe eu possa ganhar o perdão de todos. Nessa hora, se expor a um tiro no pé. Não vamos mencionar a destruição da própria reputação. Até mesmo Su Jinjiao será bastante afetada. Eu simplesmente decidi voltar diretamente. Não quero pedir desculpas. An Yixin ficou imediatamente ansioso. Jian Yixin, mesmo que você não se importe, Jinjiao não pode se dar ao luxo de não se importar. Se você ainda tiver um pouco de consciência, vou pedir desculpas no Weibo. Caso contrário, o que faremos se afetar a carreira da Su Jinjiao? Eu respondi calmamente. Fique tranquilo. Eu não vou prejudicar os outros. An Yixin insistiu. Então, o que você vai fazer? Imitar é simplesmente imitar. Não há como mudar isso. De repente, fiquei interessada. E se eu tiver outra solução? An Yixin, naturalmente, não acreditou. Ele já havia investigado antes. Xue Qian atualmente se afastou do olhar do público. Não é possível que Jian Yixin seja Xue Qian, certo? Ele já é um aluno destacado no exterior. Que tempo ele teria para se dedicar à carreira artística? Isso é realmente hilário. An Yixin tinha uma expressão sarcástica. Seu olhar estava cheio de desconfiança. Que outras soluções você tem? Você está pensando em contar ao público? Você é Xue Gan. Quem vai acreditar em você se você disser isso? Eu respondi friamente. Eu realmente sou. Assim que eu disse isso, Su Jinjiao ao meu lado ficou chocada. Esse Jian Yixin está noivo delas. Deve ser aquele Xue Qian que até ela admira tanto. Até Su Vanhou ficou um pouco surpresa. An Yixin balançou a cabeça e suspirou. Não seja teimoso. Uma mentira após a outra só vai te levar a um desastre sem fim. Estou com preguiça de discutir tanto com ele. Peguei o celular, abri o Weibo e troquei de conta. Com a atualização repentina do Weibo, Su Jinjiao percebeu que sua única pessoa seguida, após um ano, de repente publicou um novo post. O Weibo tinha apenas 5 palavras, mas cada palavra era impactante. Jian Yixin sou eu. Num instante, o Weibo inteiro entrou em êxtase. Esse post foi compartilhado milhões de vezes. Até mesmo algumas pessoas já começaram a comemorar. Veja só! Eu disse que Jian Yixin é Xue Qian. Vocês ainda não acreditam? É um tapa na cara, tapa na cara. Todos aqueles que disseram que Jian Yixin estava imitando estão levando um tapa na cara. Então é assim que Xue Qian se parece. Ele é muito bonito no MV, não é? Ele é bonito, tem uma voz encantadora e um alto nível de educação. E ainda tem 5 belas mulheres de alta qualidade para ele escolher. Que configuração é essa para o protagonista de um romance? A nova música de Xue Gan é tão boa de se ouvir. A voz do meu marido é simplesmente cativante. Eu quero ouvir 1000 vezes. Os de cima, saiam da frente. Esse é o meu marido. O destaque do Weibo rapidamente mudou em um curto espaço de tempo. A taxa de audição da nova música não só não caiu, como aumentou. E até teve um grande salto a mais. A expressão de An Yixin de repente ficou muito feia. Como Jian Yixin poderia ser Xue Gan? A decepção, ciúmes e ressentimento o dominaram. Ele fechou os punhos com força, olhando para meu belo rosto. Ele queria muito socar aquele rosto bonito, mas ainda teve que reprimir o impulso e sair com uma frase. Isso é realmente uma felicidade para todos. Eu mudei de assunto, mas o senhor me acusou e duvidou de mim. Agora não é hora de me pedir desculpas? An Yixin quis xingar. An Yixin quis xingar, mas só conseguiu forçar um sorriso e se desculpar. Desculpe, Yixin. Foi um mal-entendido da minha parte. Aceito. Sou magnânimo. Te perdoei. Eu originalmente queria assistir ao espetáculo. Agora, ao me ver tão triunfante, An Yixin não consegue ficar nem mais um segundo aqui. Depois que An Yixin saiu, Su Jinjiao, que se acalmou, finalmente falou. A voz mal conseguia esconder a empolgação. Yixin, não? Xue Gan. Você é meu ídolo. Eu gosto muito das suas músicas. 1 ano desde que você estreou. E você já conquistou o maior prêmio da indústria musical. E então desapareceu completamente. Desde então, ninguém mais conseguiu chegar a esse nível. Eu soltei uma risada. Tudo bem. Eu sou apenas uma pessoa comum. Espero que tenhamos a chance de colaborar novamente. Trabalhar com meu ídolo de coração. Su Jinjiao agora se sente um pouco nas nuvens. Ela até espera ansiosamente pela próxima colaboração. Acenei com a cabeça. Sorrindo em silêncio. Su Jinjiao foi cuidar da próxima comunicação e saiu primeiro. No escritório, só restamos Su Vanhou e eu. Su Vanhou levantou as sobrancelhas com um olhar profundo. Realmente não esperava. Sua identidade é ainda mais complexa. Eu soltei uma risadinha. Su He disse que estava brincando.
Você realmente precisa falar assim? Não sei por quê. Olhando para mim, tentando manter uma distância educada dela. Su Van Ho não estava se sentindo bem por dentro. Levantei uma sobrancelha. Então, como devo dizer? Su Van Ho hesitou por um momento. No final, não voltei. Após voltar para a casa do Isu, a atmosfera entre as duas pessoas estava estranha. Até as pessoas da casa Su perceberam. Su Xiaoxiao, vendo que sua irmã mais velha estava mal-humorada, sugeriu. Ouvi dizer que há uma nova pista no Vale da Morte. Que tal irmos experimentar? O pai de Su, ao ouvir, sorriu e disse. Já que é assim, vamos levar Xiao Shen junto. Su Xiaoxiao fez uma careta. Ele é um caipira que corre de carro. E se ele entrar em um carro de corrida e ficar tão assustado que grite? Em seguida, Su Xiaoxiao apoiou o queixo e seus olhos brilharam como estrelinhas. Não sei se desta vez conseguirei encontrar aquele garoto que quebrou o recorde da minha irmã mais velha na última vez. Ele deve ser um jovem mestre, bonito e talentoso. Ao ver Su Xiaoxiao com uma expressão de admiração, eu, calmamente, destruí a fantasia. Aquele irmão sou eu. Su Xiaoxiao pulou imediatamente. Como isso pode ser você? Eu não acredito. Eu dei de ombros. Se não acredita, paciência. Su Xiaoxiao, além de comer. Se você realmente é. Amanhã, venha conosco. Deixe-me ver o quão incrível você realmente é. Não vá acabar não conseguindo nem entrar no carro de corrida. Eu não quero deixar esse garotinho escapar facilmente. E se eu for essa pessoa? Se você realmente for essa pessoa, eu não vou mais te chamar de caipira depois disso. Eu acrescentei uma condição sorrindo. Então me chame de irmão. Su Xiaoxiao estava determinada a conseguir. Com certeza. Se você não for, então saia da família Su. Eu sorri ainda mais. Fechado. No dia seguinte, Su Xiaoxiao me acordou pessoalmente. E também chamou Su Van Ho para ir ao desfiladeiro da morte. Su Xiaoxiao normalmente adorava correr. Portanto, ela admirava muito a habilidosa Su Van Ho. Até que na última vez aquele homem misterioso quebrou o recorde de Su Van Ho. Ela começou a imaginar a aparência daquela pessoa em sua mente. Eu troquei por um macacão de corrida vermelho. Eu estava ereta e cheia de confiança. O de Su Van Ho também era vermelho. Estar juntas parecia uma combinação estranha, mas perfeita. Su Xiaoxiao riu friamente. Se você não tem habilidade, não se envergonhe. Admitir a derrota antes ainda dá tempo. Eu pulei direto para dentro do carro de corrida. Apertei o cinto de segurança. Fique atento. Conforme o carro ligava, o carro disparou como uma flecha. Su Xiaoxiao inicialmente estava cética. Ao assistir tudo, ela ficou de queixo caído. Su Van Ho falou em um tom mais baixo. Eu investiguei aquela pessoa da última vez. É o Jian Yixin, irmã mais velha. Su Xiaoxiao olhou para Su Van Ho com uma expressão amarga. Por que você não disse isso antes? Su Van Ho cruzou os braços e voltou ao silêncio novamente. Mamãe viu que, depois de terminar o jardim de infância, eu ainda não tinha encontrado uma namorada. Então, ela decidiu de uma vez me arranjar 5 noivadinhas, para eu escolher uma delas como minha noiva quando crescer. As 5 moças da família Su ficaram muito relutantes ao saber disso, porque nas fotos eu estava muito escuro e gordo. Parecia um verdadeiro caipira. Nenhuma das 5 queria se colocar em perigo. A quinta irmã, Su Xiaoxiao, ficou cética ao ouvir que eu era seu ídolo nas corridas. Ela estava com uma expressão de incredulidade total. E disse que, se eu conseguisse quebrar o recorde da pista, ela prometia que me chamaria de irmão Yixin. Assim que o carro ligou, a corrida disparou como uma flecha. Su Xiaoxiao inicialmente estava cética, mas ao ver toda a corrida, ela ficou de queixo caído. Su Van Ho falou em um tom mais baixo. Eu investiguei a pessoa da última vez. Era Jian Yixin, irmã mais velha. Su Xiaoxiao olhou para Su Van Ho com uma expressão amarga. Então por que você não disse antes? Su Van Ho cruzou os braços e voltou a ficar em silêncio. Quando eu desci do carro, Su Xiaoxiao já havia perdido a bravata de antes. Ela se aproximou de mim, encolhida, com os dedos indicadores se esfregando, disse em voz baixa. Shen Jie. Eu sorri e acenei com a cabeça. Muito obediente. Su Van Ho olhou para minha aparência confiante. Não conseguiu se conter e falou. Que tal? Uma partida. Eu balancei a cabeça. Eu não vou competir com você. Ao meu lado, Su Xiaoxiao imediatamente começou a incitar. Shen Jie. Vamos comparar com minha irmã. Eu nunca vi ninguém mais incrível do que minha irmã. Su Van Ho sorriu de canto. Você não está com medo, está? Meu espírito competitivo foi instantaneamente despertado. Se é para competir, então vamos competir. Nesta nova pista. Quem voltar primeiro, vence. Os dois estavam prontos.
Pise no acelerador e o carro disparou para fora. Eu claramente sou mais habilidoso que Su Van Ho, mas Su Van Ho é muito mais estável. Assim, ela não ficou em desvantagem. Os dois mantinham uma distância de cerca de 2 metros. Eu ri levemente e estava prestes a pisar no acelerador para acelerar. De repente, minha expressão mudou. Su Van Ho também percebeu e, preocupada, perguntou: "O que aconteceu com você?" Eu olhei para o medidor de combustível e falei de forma neutra: "O carro está. Agora a velocidade é muito alta. É muito provável que pare de repente. Se o carro parar de funcionar repentinamente em alta velocidade, isso poderá me lançar para fora. Nesse momento, uma grande força pode me fazer voar dezenas de metros." Su Van Ho olhou para a traseira do meu carro. Estava pingando óleo incessantemente. "Não se preocupe, fique calma. Espere por mim." Su Van Ho pisou no acelerador e acelerou. Ela avançou alguns metros e ficou ao meu lado. "Rápido, pense em uma maneira de pular para cá." Com uma mão, eu controlei o volante. Desabotoei o cinto de segurança. A pista sinuosa afetou muito minha condução. Depois de fazer tudo isso, levantei e saltei rapidamente. A enorme inércia fez com que eu caísse direto nos braços de Su Van Ho. Ouvi ela perguntar com um resmungo. Não pude deixar de me sentir ansioso. "Esta linha parece não ter sentido completo. Por favor, verifique o texto original." Su Van Ho balançou a cabeça e foi reduzindo a velocidade lentamente. A velocidade do carro foi gradualmente voltando ao normal. O carro sem gasolina parou de repente. O carro girou no ar e se despedaçou. Su Van Ho voltou comigo para a base. Su Xiao já havia ouvido aquela enorme explosão. Estava extremamente ansiosa. Ao nos ver voltar, correu até nós para perguntar: "O que aconteceu?" "Acabei de ouvir uma explosão vindo do sudoeste." "Foi o carro que explodiu?" Su Van Ho desceu do carro com uma expressão séria, sendo ajudada por mim. A voz dela era extremamente fria. "Não sei o que está acontecendo." O carro ficou sem combustível de repente. Em seguida, ela pediu para Su Xiao chamar alguém para lidar com aquele carro sucateado. Eu olhei para baixo, pensando por um momento. Eu acho que isso foi provocado por alguém. Su Van Ho também pensa assim. Os carros aqui são inspecionados diariamente após o uso. Não é possível que apareçam vazamentos de óleo do nada. Eles foram à sala de monitoramento para verificar as câmeras, mas descobriram que as gravações de ontem desapareceram de repente. Com certeza, alguém está por trás disso. Os dois estavam com dor de cabeça sem conseguir encontrar ninguém. Para evitar mais erros, Su Van Ho sugeriu que voltássemos para a casa da família Su para pensar em um plano. "Eu vou primeiro ao banheiro." Acenei com a cabeça e fui em direção ao banheiro. No banheiro, tirei meu celular e fiz uma ligação. "Ajude-me a investigar as gravações das câmeras na entrada do Vale da Morte. Verifique quem esteve aqui nos últimos dias." Depois de dizer isso, eu segui as duas irmãs da família Su e saí. Ao voltar para a casa dos Su, percebi que estavam decorando com balões. Depois de perguntar cuidadosamente, soube. Amanhã é o aniversário de 18 anos da pequena diabinha, Xiao. Eu refleti um pouco. Estou me preparando para ir ao shopping comprar um presente para Su Xiao. Fiz algumas suposições sobre os gostos de Su Xiao, vendo como ela adora corridas. Então decidi escolher um traje de corrida para ela. Fui a uma loja que vende trajes de corrida e olhei ao redor. Fiquei um pouco insatisfeito. Então perguntei diretamente pela versão mais rara do traje de corrida. O gerente da loja, Gogo. Ele trouxe o traje de corrida mais caro da loja. Eu ainda não tinha tocado. Uma mão estendeu-se e pegou o traje de corrida. O que chegou era Anishin. "Essa roupa é muito boa." "Funcionário. Embale para mim." A expressão do funcionário estava um pouco desagradável. "Jovem senhor An. Esta roupa foi escolhida primeiro por este senhor." Anishin não se importou e ficou com uma expressão séria. "Eu já disse. Eu quero essa roupa." "Você não entende?" A funcionária ainda queria dizer algo. Anishin interrompeu-a de forma arrogante. "Mas o que é isso? Este shopping pertence à família An. Se você não quer mais trabalhar, pode ir embora." A funcionária olhou para mim, parecendo nervosa. Minha expressão estava indiferente. "Eu cheguei primeiro. O senhor não vai roubar algo dos outros, vai? E daí que você chegou primeiro?" "Eu. A coisa que eu quero. Aqui, não há nada que não possa ser obtido." Anishin esboçou um leve sorriso frio. "Seja esta roupa. Ou Su Van Ho, ele tem que ter." Eu de repente me aproximei. Dei uma olhada naquela roupa. E então, de maneira arrogante, perguntei a ele: "O senhor realmente precisa desta roupa?" Anishin me olhou com um sorriso arrogante. "O que foi?" "As coisas da minha casa. Se eu quero pegar, eu pego." Eu ri levemente. "Se você realmente quer esta roupa, então, eu dou de bom grado para o senhor An."
Livraria Mochi. Logo chegou o dia do aniversário da Su Xiaoxiao. A família Su também convidou An Yixin para participar. A fase de abrir presentes. Quando Su Xiaoxiao abriu o presente de An Yixin, de repente, exclamou: essa roupa de corrida é realmente bonita. O molho gastou com o livro de mel. Obrigada, irmão Yixin. O livro de tinta espessa. An Yixin sorriu. A casa do livro de tinta. Livro de tinta, não precisa agradecer. Livro de tinta, esse também não é muito caro. Em seguida, ele me lançou um olhar satisfeito. Quando abriu meu presente, era apenas uma pequena caixa. An Yixin tinha uma expressão confusa. Yixin, você está sendo muito superficial. Su Xiaoxiao abriu a embalagem do livro de tinta. Viu que dentro havia uma chave de carro. De repente, tapou a boca e gritou de surpresa. Este é o meu carro favorito. Bugatti Chiron, a voz da noite. Há apenas um deste no mundo. E além disso, é valioso, mas difícil de encontrar. Irmão Shen, você é incrível. Como você consegue ter de tudo? Su Xiaoxiao estava radiante, para ela. O peso deste presente supera o de todos os outros presentes. O peso de todos os outros presentes. An Yixin olhou para aquele traje de corrida. De repente, sentiu que na verdade o seu presente era bem simples. Eu tomei um gole de chá e comentei de maneira suave. Parece que a família realmente é muito rica. Nem mesmo isso eles acham que vale a pena. An Yixin, envergonhado, nem conseguia levantar a cabeça. Apenas conseguia apertar o punho que estava sob a mesa. O presente de Su Vanhou foi o grande final. Su Xiaoxiao estava ainda mais curiosa sobre isso. Dentro da caixa quadrada, havia uma livraria de tinta. Estava um contrato de transferência de ativos. Você não sempre gostou do Vale da Morte? Hoje você faz 18 anos. A partir de hoje, é tudo seu. O presente de Su Vanhou também foi surpreendente. Comparando Su Shashanian e Su Jinjiao, os presentes deles não chamaram tanta atenção. Após o término, o pai de Su enviou um motorista para levar An Yixin para casa. Ele olhou para o céu lá fora e não pôde deixar de comentar. Será que podemos fazer a Vanhou vir comigo? Eu tenho algo para falar com ela em particular. Su Vanhou recusou educadamente. Desculpe, eu ainda tenho assuntos de trabalho para resolver. Pode ser que eu não tenha tempo para te acompanhar. É mesmo? An Yixin sorriu de forma constrangida. Então tudo bem. Eu vou voltar sozinho então. Su Dan imediatamente ficou desanimado. Vanhou, o Yixin já disse que você o leva para casa. Se ele pediu para você levar, então leva mesmo. Mas é a mamãe. Su Vanhou olhou com profundidade e não se moveu nem um passo. Esse trecho parece estar incompleto ou não faz sentido. Você quer me deixar louco? Fiquei extremamente irritado. Livraria de gengibre. Tapei o coração e comecei a respirar pesadamente. Eu vou acabar ficando irritado com vocês em breve. Su Vanhou estava sem opções. Só consegui levar An Yixin para casa. No caminho, An Yixin estava sentado no banco de trás e olhou para Su Vanhou. A livraria da Vanhou. Obrigado por me levar. Su Vanhou virou a cabeça e olhou pela janela. Trabalho é trabalho. An Yixin ficou paralisado e cerrou os dentes. Casa. Doce lar. Quando éramos crianças, você claramente gostava de mim. Você costumava segurar minha mão frequentemente. Deixe-me te levar para comprar coisas gostosas e divertidas. Te levar para o parque de diversões. Você esqueceu tudo isso? Su Vanhou mordeu os lábios. Quando éramos crianças, não entendíamos as coisas. E naquela época eu era muito jovem. Mas eu... Doce lar. An Yixin de repente virou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de amor. Mas eu realmente gosto de você. Doce lar. Eu gosto de você há muito tempo. Um olhar de surpresa passou pelos belos olhos de Su Vanhou. O que? Doce lar. A voz de An Yixin estava ainda mais cheia de sentimento. Doce lar. Eu gostei de você desde a primeira vez que te vi. Doce lar. Eu sempre gostei de você desde pequeno, sempre grudada em mim. Você não consegue perceber isso? Por isso, meu sonho desde pequeno sempre foi poder te levar para casa. Esta declaração romântica de An Yixin não comoveu Su Vanhou. A voz dela ainda é muito fria. Casa de tinta de Sumi. Você gosta de outra pessoa? Não, eu não. An Yixin de repente avançou. Tentou beijar Su Vanhou, mas ela o empurrou com força. Casa de tinta de Sumi, An Yixin. Eu espero que você possa acordar um pouco. Casa de tinta. Não é possível entre nós. Su Vanhou tinha um olhar gelado. Se você realmente quer assim, então, vamos tentar não nos contatar mais. Logo chegamos à casa do Zan. Casa de tinta. Então, Su Vanhou mandou o motorista voltar direto para a casa do Su, sem piedade. An Yixin olhou para a traseira do carro.
O ódio em seu coração crescia descontroladamente. Deve ser por causa daquele caipira, Jian Yixin. Se não fosse por ele, Van Hou não seria tão fria comigo. Jian Yixin, você não vai ter um bom fim. Em seguida, An Yixin reprimiu a raiva que sentia. Pegou o celular e fez uma ligação. Su Van Hou voltou para a casa da família Su, já era 1 hora da manhã. Eu desci para beber água. Vi Su Van Hou chegando apressada. Su Van Hou finalmente voltou. Su Van Hou não respondeu a essa pergunta, mas fez uma pergunta em troca. Por que você ainda não dormiu tão tarde? Eu ri levemente. Levantei para beber água. Caso contrário, você acha que eu estou esperando você voltar? Su Van Hou ouviu o que eu disse. Ela sentiu um aperto no coração. Descanse mais cedo. Amanhã vamos assinar o contrato com o parceiro. Naquele momento, você me acompanha. Depois de falar, Su Van Hou não esperou minha resposta. Foi direto para o seu quarto. O parceiro valoriza muito o tempo. Eu acordei cedo e não fui para a empresa. Fui direto para o hotel que tinha sido reservado. O parceiro deste projeto é o Grupo Lin. Eles trabalham especificamente com a indústria de joias. No mercado, além da Blue Enjoy, só a família Lin consegue competir. É exclusiva da família Lin. Lin Mentin, vice-presidente do Grupo Lin, veio pessoalmente discutir o contrato. Mas Lin Mentin olhou para o contrato. Seu olhar, no entanto, passeava constantemente sobre mim. Eu já vi este contrato. Está bem escrito. Foi o Sr. Jian quem escreveu isso? Lin Mentin sorriu de maneira um pouco sedutora. Ela me olhava fixamente, quase desejando me ver por dentro. Embora eu estivesse relutante, ainda assim acenei com a cabeça. Fui eu quem escreveu. No entanto, vice-presidente Lin, há algo que você não está satisfeita? Sinta-se à vontade para mencionar. Vamos discutir juntos. E Lin Mentin estendeu a mão em direção à minha. Eu já ouvi rumores sobre o Sr. Jian antes. Hoje, ao conhecê-lo, realmente é um homem de talento e beleza. Que tal eu te convidar para jantar? Podemos conversar em particular sobre a colaboração. Su Van Hou olhou para a mão da mulher sobre a minha. O olhar dela instantaneamente se tornou frio. Ela me puxou para trás sem dizer nada. Vice-presidente Lin, se você tem algo a discutir, por que não fala comigo? Jian Yixin é meu noivo. Eu sei tudo o que ele pensa. De repente, eu arregalei os olhos. Quem é o noivo dela? Para garantir que o contrato seja assinado sem problemas, eu só posso seguir o que Su Van Hou disse. A expressão de Lin Mentin mudou instantaneamente. Como eu não sabia que Sun Yan e o Sr. Jian tinham um compromisso? Su Van Hou disse em um tom sério. É algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Lin Mentin abriu a boca, insatisfeita. Se Su Van Hou insistir em ser tão desagradável, então, acho que nosso contrato não precisa continuar. Eu ri levemente ao ouvir isso. Vice-presidente Lin, isso é algo que escrevemos dia e noite durante uma semana inteira. Você agora, só porque está descontente, vai querer anular nosso contrato? Lin Mentin sorriu de maneira desdenhosa. Nós da família Lin não precisamos deste contrato. Não é apenas para ganhar um pouco de dinheiro? Nós da família Lin não estamos interessados. Depois de dizer isso, Lin Mentin se levantou e fez gestos para sair. De repente, ela parou e sorriu para mim. Se o Sr. Jian estiver disposto a vir pessoalmente me procurar, não significa que não haja margem para manobra. Su Van Hou estava com uma expressão fria. Vice-presidente Lin. Vi a expressão de Lin Mentin mudar instantaneamente. Não soube reconhecer o valor. Nós da família Lin não vamos mais colaborar com a família Su. Su Van Hou me protegeu e sorriu friamente. Nós da família Su. Não precisamos chegar a esse ponto. O vice-presidente Lin estava tão furioso que seu rosto ficou pálido. Ela lançou um olhar furioso para Su Van Hou. Então, vamos esperar para ver. Depois de falar, ela se virou e saiu. Eu não esperava que Su Van Hou se levantasse de repente. As palavras que eu estava prestes a refutar foram todas engolidas. Então, fui direto ao ponto. Sobre Van Hou. Isso é o que você chama de me defender? Su Van Hou olhou para o meu rosto sorridente. Meu coração se moveu, mas rapidamente desviei o olhar e falei em voz baixa. Não vou ficar parado assistindo meus funcionários serem aproveitados. Eu conheço bem a sua personalidade fria. Então, não a provoquei mais. E agora, o que fazer com a empresa? O Grupo Lin recusou a colaboração. O Grupo Su certamente enfrentará grandes problemas desta vez. Su Van Hou respondeu pensativa. Eu já tenho um plano em mente. Um grupo. Ao ouvir isso, não pude deixar de ficar curioso. Que tipo de plano? Su Van Hou respondeu. Eu decidi colaborar com uma empresa estrangeira. Embora possa ser um pouco mais caro. Mas o Grupo Su não está short de dinheiro. Perguntei novamente. Por que não colaborar com a Blue Enjoy? Su Van Hou hesitou e disse.
A Blue Enjoy sempre foi misteriosa. A colaboração depende do humor. Se levar tempo para marcar uma reunião com a Blue Enjoy, eu interrompia. Tudo bem. Deixa que eu resolvesse isso. Garantido que amanhã poderei entrar em contato com o presidente da Blanchian. Sua vez. Su Van Ho de repente olhou para mim com um olhar profundo. E eu, claro, tinha minhas próprias ideias. A Lin e a Blanchian estão em pé de igualdade. Elas são concorrentes poderosas no mercado de joias. E se nós colaborarmos com a Blanchian, não só poderemos expandir nosso mercado, mas também ajudar a Blanchian a se desenvolver. E por acaso, pressionar a Lin. Bem-vindo. Essa situação de ganho mútuo. A Blanchian não vai recusar. Su Van Ho pensou sobre meu relacionamento com Gu Qingdan. Ele não hesitou e assentiu. No dia seguinte, a Lin e a Su. A notícia da falha na colaboração se espalhou rapidamente. Pensávamos que a Su teria um período de recessão econômica, mas não esperávamos que a Su de repente anunciasse a intenção de colaborar com a Blanchian. Eu estava nos bastidores incentivando isso, e fiz com que essa colaboração fosse rapidamente firmada em 2 dias. Uma semana depois, as joias foram oficialmente colocadas em produção. Eu preparei para pré-vender uma parte primeiro. Se a resposta for boa, então poderemos iniciar a produção em larga escala. 10 minutos. De repente, fui chamado para o escritório de corte. Su Van Ho olhava para o meu rosto. A voz de pedido tinha um pouco mais de emoção. Zhang Shen Yixin. As joias da pré-venda foram rapidamente esgotadas em 5 minutos. Eu fiquei um pouco surpreso. Su Van Ho acenou com a cabeça. Não só isso. Agora ainda há muitas pessoas comentando no Twitter oficial, pedindo pela venda oficial. Eu abri o Twitter. A notícia sobre a venda de joias da família Su estava no topo. Cliquei no tweet mais recente. O que apareceu na seção de comentários foram respostas de todos os tipos. Socorro! Que joias deslumbrantes! Não são apenas deslumbrantes. Essas novas joias podem superar todas as joias desse estilo. Ainda acho que o designer Dong Yun faz o melhor trabalho. Este também tem seus pontos positivos, não? As obras de Dong Yun são raras de se encontrar em um século. Agora finalmente conseguimos encontrar alguém com um estilo semelhante ao dele. E que também faz um trabalho muito bom. Você deveria estar satisfeito. Enquanto deslizava para baixo, meu olhar de repente parou. Espera aí. Vocês não acham que esta joia realmente parece familiar? No ano passado, no concurso internacional de design de joias, a obra premiada de Dong Yun é parecida com esta. A similaridade é de até 70%. Eu vi a seção de comentários começar a explodir. Tive um pressentimento ruim. Então precisamos devolver. Não queremos isso que é plagiado. Quem canta, canta. É muito engraçado que você tenha que aprender a fazer joias com os outros. Embora ainda haja fãs de verdade me defendendo. Mas, basicamente, todos estão me criticando por plágio. Nesse momento, o telefone do escritório tocou de repente. Su Van Ho atendeu o telefone, com a expressão cada vez mais séria. Só depois de desligar o telefone ela voltou a me contar. O canal de vendas de repente recebeu um grande número de pedidos de reembolso. Ao ouvir isso, não entrei em pânico. Depois de um tempo, falei lentamente. Van Ho, avisar o departamento de vendas. Começar a venda do primeiro lançamento. Su Van Ho me olhou com uma expressão determinada. Notificar diretamente o departamento de vendas para iniciar a venda do primeiro lançamento. Esta joia, uma vez vendida, o colar voltou a fazer sucesso. O que está acontecendo? Foi vendido agora. Com uma semelhança tão alta, isso já é demais. Isso é um plágio total do designer Dong Yun. Não há nenhum senso de ética. A Su realmente é nojenta. Aquele designer deveria ir embora rapidamente. Não estrague a imagem da Su. Su Van Ho olhou para essas mensagens. Sua sobrancelha se franziu novamente involuntariamente. Eu olhei para ela, que parecia um pouco preocupada, e sorri suavemente. Su Van Ho, acredite em mim. Eu farei com que esta seja a primeira vitória da Su na entrada no mercado de joias. À tarde deveria ser a feira de joias. Mas, quando esse tipo de tumulto surgiu, a feira de joias instantaneamente se transformou em uma coletiva de imprensa. Todos queriam saber como deveriam lidar com isso. Os jornalistas levantaram suas câmeras, não querendo perder nenhum detalhe. Eu peguei o microfone e comecei a falar devagar. O design das joias desta vez é uma peça. Eu não terminei de falar e fui rapidamente interrompido por alguém. Nós só queremos saber. Por que você plagiou o trabalho do designer Dong Yun? Você não tem suas próprias inspirações? Eu olhei para a câmera e disse diretamente. Eu não plagiei. O jornalista claramente não acreditou e continuou. Já existem imagens comparativas online. As duas obras,
Primeiro Amor e Primeira Vista são extremamente semelhantes ao trabalho premiado do Donjun. E, na verdade, Primeira Vista é um design diretamente plagiado. Como você explica essas situações? Eu olhei para o rosto satisfeito dela e arqueei a sobrancelha. Há alguma possibilidade? Eu sou Dong Yun. Você está falando besteira. O designer Dong Yun nunca se apresentou. E sempre esteve no exterior se especializando. Eu a observei com interesse. Ri por dentro. Então, o que você diz? E se eu provar que eu realmente sou Dong Yun? Um homem resmungou. O mestre Dong Yun nunca mostrou o rosto. Como você vai provar? Como você pode ser Dong Yun? Eu balancei a cabeça, tirei uma caneta dourada do bolso, com grandes diamantes incrustados, que parecia valer uma fortuna. Algumas pessoas presentes a reconheceram e gritaram. Isso é o prêmio de ouro do concurso internacional de design. Ele parece realmente ser Dong Yun. Alguém deu um passo à frente e olhou. O símbolo gravado na caneta é de fato o logotipo oficial do concurso internacional de design. Dong Yun. Ele realmente é Dong Yun. Ignorei o choque deles. Retruquei para aquele homem, perguntando: agora você ainda vai continuar dizendo que eu plagiou? O rosto do homem instantaneamente ficou pálido. Eu ainda estou com um sorriso no rosto, mantendo a elegância. Espero que este senhor tenha evidências suficientes antes de questionar os outros. Pode ter provas concretas. Os repórteres estavam tirando fotos freneticamente. O famoso mestre de arte do exterior sou, na verdade, da família Su. Esta notícia não é menos impactante do que me acusar de plágio. Eu mudei de assunto. Esta joia é um modelo para casais. O rapaz que usa o encontro inicial simboliza o amor à primeira vista. A menina que usa o primeiro amor representa o amor que cresce com o tempo. O significado é muito bom. A apresentação foi um sucesso total. Naquela noite, o site oficial anunciou novamente que os produtos estavam esgotados. Em seguida, a mídia oficial de uma renomada academia de arte do país se pronunciou pessoalmente, parabenizando o Grupo Su pelas vendas fantásticas de suas joias. Também elogiou seus excelentes graduados. E o nome deste graduado estava claramente escrito em chinês com 3 caracteres: Jian Yixin. Este também é o primeiro anúncio público do verdadeiro nome do mestre de arte Donjun. Além disso, há a certificação oficial de uma instituição autoritativa. Comecei a chorar desesperadamente no pescoço. Socorro! Por que eu deveria hesitar? Eu ainda duvido dessa obra. Esta é uma obra desenhada à mão por Dong Yun. Eu realmente não consegui comprar. Andar de cima 1. Eu também quero. Peço à família Su que venda oficialmente o quanto antes. Minha esposa disse que se não conseguir comprar, vai se divorciar de mim. Chá. Meu marido Yishen é, na verdade, um grande artista. Estou completamente apaixonada por ele. Marido, por favor, não escolha as irmãs da família Su. Eu estava tão incomodada olhando as mensagens diretas nos bastidores. Acabei decidindo desinstalar esse software. Olhando essas notícias, até Su Vanhou ficou surpresa por um bom tempo. Ela realmente não esperava por isso. Eu sou, na verdade, Dong Yun. Antes houve tantas coisas além do comum. Ela conseguia entender tudo isso. Depois foi Xuegan novamente. Agora, de repente, aparece a identidade de Dong Yun. Este homem é realmente difícil de entender. Os dois voltaram para casa mais tarde depois de resolverem as coisas. Ao chegar em casa, já era 1 da madrugada. Estava tão ocupado com o trabalho que não consegui jantar. Meu estômago roncava de fome. Su Vanhou, vou preparar um prato de macarrão. Você quer comer? Su Vanhou hesitou um momento e acenou com a cabeça em concordância. Não demorou muito. Eu saí carregando 2 tigelas de macarrão. Em cima, havia 2 ovos fritos. Vanhou olhou para o macarrão sem graça. Ela pegou um fio de macarrão. Para minha surpresa, estava até gostoso. Não esperava que você soubesse cozinhar. Eu levantei o queixo orgulhosamente. Tem muitas coisas que você não imagina. De repente, a voz de Su Vanhou carregava um toque de questionamento. Yixin, qual é o seu verdadeiro valor, afinal? Eu fiquei surpreso e ri alto. Su Vanhou, para ser sincero, você tem uma certa simpatia por mim, não tem? Você tem se importado demais comigo ultimamente, não? Não consegui ver a expressão no rosto de Su Vanhou na escuridão. Só pude ouvir um leve constrangimento em sua voz. Eu só estou curioso. Ela está um pouco curiosa e não se limita apenas a isso. Ela quer saber mais. Esse homem parece ter um tipo único de magia, atraindo as pessoas a se aproximarem sem perceber. Eu ainda não continuei a provocá-la. A luz da escada foi acesa de repente. No fim da escada, Su Shinen estava vestida com roupas de casa, com um sorriso que parecia estar lá, mas não estava.
Irmã mais velha. Ishin, por que vocês ainda não foram dormir? O significado dessa frase é muito claro. Qualquer pessoa atenta consegue perceber. Ela está insinuando que nós dois estamos flertando à noite. Su Vanhou escondeu as complexas emoções em seus olhos. Ela disse friamente: eu vou dormir. Você também deveria descansar cedo. Depois que Su Vanhou se levantou e saiu, só restaram Su Xinyan e eu. Su Xinyan disse com um sorriso suave: você gosta da minha irmã mais velha. Eu não confirmei nem neguei. Apenas olhei para ela e disse: Su Xinyan, como você também é tão intrometido? Ishin, minha mãe deixou claro que queria Ishin como meu cunhado. Se você gosta da minha irmã mais velha, isso não será tão fácil. Eu respondi, não acreditando. O que eu quero fazer? Ainda não é impossível. O sorriso de Su Xinyan se alargou ainda mais. Sendo assim, eu já sei. Virei a cabeça e só senti que ela estava sorrindo de forma estranha. Era até diferente da sensação que tive quando a vi pela primeira vez. Ao voltar para o quarto, liguei imediatamente para Gu Qingdan. Descobriu quem fez isso desta vez? Eu já verifiquei. Os endereços IP das informações difamatórias estão todos na casa do Zan. Provavelmente foi a Ishin quem armou isso. Gu Qingdan disse em seguida. E na última vez no Vale da Morte. A vigilância também identificou uma pessoa estranha. A última ligação dele também foi para Ishin. Meu olhar se cobriu de uma camada de frieza. Ishin, não é? Qingdan. Amanhã, vou juntar todas essas informações e publicar na internet. Eu vou fazer o Ishin pagar o preço. Gu Qingdan respondeu com um sorriso. Certo, Shen Jie. Vou cuidar disso imediatamente.